derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, inunda o meu ser, nos rios desse amor, nos rios desse amor. Oh, nós queremos a sua presença. Fala para ele que você precisa da força dele. Fala para ele que você precisa da alegria do Espírito. Fala para ele que você precisa do ânimo dos céus. Venha, Senhor, envolve o teu povo. Venha, Senhor, em o nome de Jesus, e ajude a tua igreja. Oh, meu Deus, opera neste lugar. Desperta esse coração. Ajude essa mulher, ajude este homem. Toca, edifica, desperta, anima, alegra. Nós queremos sair daqui preenchidos, renovados, fortalecidos na força do Senhor e do seu poder. Por isso nós clamamos e te pedimos: abra os céus, dá-nos do teu Espírito Santo, dá-nos da tua força, envolve o nosso coração. Fala com Jesus, meu irmão. Abra a sua boca, minha irmã, conversa com Deus. Essa sua noite, esse é o seu momento. Venha, Senhor Jesus, nesta hora e abençoa, meu Deus, o teu povo. Venha revestir de força, venha revestir de poder a tua igreja. Ajude o teu povo, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor, meu Deus, a minha vida e o meu louvor eu vim te oferecer. Aceite, Senhor, o meu sacrifício, que é a minha adoração ao Senhor nesta noite. Eu quero te dizer que o Senhor é bem-vindo, e eu preciso mais de ti, da sua presença em meu ser. Faça a tua obra no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 10. Nossa mensagem de hoje está lá. Êxodo. Quantos jovens estiveram ontem aqui? Os que vieram ontem não vieram hoje, né? Estão cansados, coitado. Irmão, você esteve aqui ontem e voltou hoje de novo. Amém. Está na força da fé. Amém. Isso aí. Tem que ser assim. Porque a presença de Deus, Ele dá força para a gente. Ele não tira as nossas forças, não. Nem se cansa, nem se fadigam aqueles que buscam ao Senhor. Em nome de Jesus. E os que não vieram ontem perderam, né? A juventude que ontem não veio no culto. Ontem eu vi uma cena que há muito eu não via no meio de jovens. Deus nos deu uma mensagem aqui e depois eu fiz um apelo. Dentro do que eu havia falado, do que Jesus iria fazer, e tinha 3 mocinhas, 3 garotinhas. Uma delas chorava copiosamente quando aceitou Jesus e veio aqui à frente para entregar a vida a Cristo. Muito tempo que eu não vi essa cena, principalmente com adolescentes. Você vê, e depois a irmã estava me falando dos jovens que veio de lá, da igreja deles. Tinha 3 jovens que foi a primeira vez que pisou os pés numa igreja evangélica, e 3 deles aceitaram Jesus ontem. Deus quer colher, irmão. Deus quer, o campo, a seara está madura, está pronto para a colheita, e Deus está querendo colher. E o que Deus precisa é ter cada um de nós nas suas mãos. E que bonito, você vê no meio de adolescentes. E ontem, quando eu fiz uma pergunta, quantos desses adolescentes que estavam no culto ontem aqui, isso aqui estava lotado de jovens aqui, devia ter quase uns 800 a 900 jovens por aí. Quase a metade deles querem fazer a obra de Deus, quer pregar o Evangelho. Jovem é a maior força que está dentro da casa de Deus.
Vamos preparar essa galera que nós vamos virar o Mato Grosso, não vai ter lugar para o diabo em lugar nenhum. Daqui nós vamos expulsar ele. Agora, se os outros não expulsarem, ele vai para lá, para outro canto. Fazer igual a polícia fez no Rio de Janeiro, né? Sobe lá nas favelas, derruba os bandidos, vai, sai fora. Aí eles vieram tudo para outros lugares. Mas aqui não vai ficar, amém? Pegar esses irmãos aí, vai ser os nossos pastores, vai ser os nossos auxiliares, vai ser os nossos ministros, vai ser aqueles que Deus vai fazer uma obra poderosa. Hoje nós vamos falar, conforme eu disse, nós vamos falar um pouquinho sobre família, tá? Domingo, geralmente, nós falamos sobre outros assuntos, mas esse é o assunto de hoje. Nós estamos estudando uma mensagem que nós estamos vendo como foi que Faraó, ele agiu com Moisés para aprisionar o povo de Israel. É da mesma forma, os demônios são os mesmos, só mudam as pessoas em lugares diferentes, mas são os mesmos demônios, só mudam a maneira de agir, porque não é no Egito, pode ser aqui em Cuiabá, pode ser em Brasília, pode ser no Rio de Janeiro, né? Em qualquer lugar dessa nação, em qualquer parte do mundo também, pode ser no Japão, pode ser na Austrália, os demônios vão agir da mesma forma, eles nunca mudam as suas estratégias. E a primeira coisa é que ele concentrou-se no povo e aprisionou o povo de Deus por 429 anos, porque Israel ficou no Egito 430, mas um ano foi a transição, foi a libertação, foi a negociação, até que o faraó consentiu e aceitou e permitiu que Israel saísse. Às vezes tem pessoas que elas só acham assim, que o evangelho é assim, ó. Basta, aceitou Jesus, tudo muda. Eu me lembro que as pessoas às vezes vinham me evangelizar, porque eu comecei a ser evangelizado desde os 7 para 8 anos de idade. Não tem o que reclamar não, se eu quebrei a cabeça foi porque eu fui burro, não foi falta de aviso. As pessoas falavam comigo de Jesus, falavam comigo da obra de Deus. Aos 11 anos eu entrei numa igreja evangélica, foi a Assembleia de Deus, tem tanto tempo, 1900 alguma coisa. Aí lá eu assisti, foi o primeiro culto que eu assisti. Eu participei, porque na verdade tinha uma senhora que ela levava a gente para lá, e o nome dela era Bertolina, numa cidade chamada Brasília de Minas. E a dona Bertolina, eu era cliente dela, acho que era um dos principais. Ela vendia o que no Rio de Janeiro é sacolé, em São Paulo me parece que é geladinho, né? É uma coisa assim. E lá em Minas Gerais é chupa-chupa, e lá no Pará é chope. Então tenha cuidado quando você chegar. Eu cheguei lá, o irmão disse: pastor, o senhor quer um chope? Está muito quente. Eu falei: está amarrado, Satanás. Ele falou: não, pastor, pera aí. O que é que o senhor acha que é chope? Eu falei: aquele negócio que os caras bebem para ficar doidão. Ele falou: não, pastor, é isso aqui, ó. Foi lá, pegou. Eu falei: isso aí eu quero. Isso aí eu quero, pode trazer. E virei cliente dele também, me fornecia isso daí. Mas o que ocorre? A dona Bertolina, eu comprava o chupa-chupa dela quase todos. Eu andava assim com a barriga geladinha, né? E ela aproveitava para pregar para mim, me levou para a igreja. Mas ela me levou dizendo o seguinte: olha, meu filho, tem um bicho que vem, e quando esse bicho vem, ele vem muito bravo, tenha cuidado. Falei: tá bom, não, dona Bertolina, ele não pega a gente. Não, o pastor não deixa de pegar a gente, não. Então tá bom, vou lá. Esses crentes são tudo doidos, né? O pessoal diz que na maçonaria tem um bode preto, um negócio assim. Eu nunca fui, não sei, né? Os maçons também não falam o que tem lá. Então, eu também não quero saber o que tem lá, eu quero saber o que Jesus tem, acabou. Mas eu fui lá por curiosidade, eu queria ver o bicho. Quando eu cheguei lá, terminou o negócio, eu disse: dona Bertolina, cadê o bicho? Ela disse: meu filho, o bicho não veio hoje. Me enganou direitinho, né, dona Bertolina? Peraí.
Saí, peguei umas pedras e joguei em cima do teto lá. Pá, 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 pá. Essas telhas que nós temos aqui em cima, aqui tem um forro. Por isso você não ouve muito barulho. E aí que eu joguei as pedras, aí que os crentes oraram. Eu falei, não, vou ter que mudar esse negócio. Enchi minha camisa de pedra, né, a rua toda só de cascalho. Peguei aqueles cascalhozinhos maior. Aí eu mirava assim, ó, na cabeça, nas costas dos crentes. Pá, pá. Quando eu olhei, eu vi aquela fileira de crente atrás de mim. E eles vêm, mas vêm mesmo. Eu não fiquei lá para saber se eles iam ungir, se eles iam orar, exorcizar. Eu não. Saí correndo, pulei o muro da minha casa e eles chegaram na porta, bateram. Minha tia foi atender, ela estava namorando, atrapalhou o namoro dela. Né? E o pastor disse, olha, minha senhora, nós estamos ali, se a senhora precisar, não precisa de nada, pode ir embora da minha casa, não sei o quê, e tal. Foi grossa, dura com o camarada. Aí o camarada pegou, falou, mas se a senhora precisar, sua família precisar de Jesus, nós estamos ali para ajudar as pessoas. Aí minha tia, Caso, o que você estava fazendo? Jogando pedra nos crentes. Ela falou, volta lá e joga de novo. Vou não. Por que você não vai? Porque eu não sei mais nada. Eu tinha um colega que era adventista, disse que Jesus estava lá. Eu fui criado num lar católico que disse que Jesus estava lá. Agora eu tinha um colega presbiteriano que disse que Jesus estava lá. Agora na Assembleia de Deus está dizendo que Jesus está lá. Eu não quero confusão com Jesus, por isso eu não vou jogar pedra. Vai que eu estou jogando pedra nele. Então eu fui inteligente, né? Aí quando foi em 1992, eu estou lá dentro da Igreja da Graça, o pastor orou, manifestou uns demônios. Aí Deus diz assim, abra os seus olhos que você vai ver o bicho que você não viu aquele dia. Eu falei, quero abrir não. Abre. Não abro, abre. Quando eu abri os olhos e olhei, a mulher estava bem assim do meu lado, manifestada. Esse é o bicho que ela queria te mostrar. E aí o pastor foi lá, expulsou e eu aprendi o que era demônio. Mas Deus quer nos abençoar, não somente a nós, mas abençoar também a nossa família. Digam graças a Deus. Da mesma forma que Deus te ama, Ele ama também a sua casa, Ele ama os seus, Ele ama a sua família. Por isso, a estratégia de Satanás no Egito foi, inicialmente, não deixar que Israel se envolvesse com Deus. É a estratégia dele hoje. Você pode ir para a igreja, mas não se envolve em nada, não. Tem gente que diz assim, pastor, eu quero vir para a igreja, eu quero assistir o culto, eu gosto. Tem gente que assiste um missionário há 15, 20 anos, mas até agora não se converteu. Até agora nem se batizar nas águas a pessoa se batizou. Aí ela diz assim, mas eu não senti vontade. E quem diz para você que o batismo você tem que sentir vontade? O batismo, Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Se você crer, então você deve se batizar. Você não tem que se batizar para fugir de nada. Você tem que se batizar para cumprir a palavra de Deus. Você acredita que ela é verdadeira? Então faça o que ela diz. Tem muita coisa que está na Bíblia, por exemplo, que eu não tenho vontade de fazer. E eu só faço porque está lá. Se não tivesse, eu não faria. Aquele negócio, por exemplo, de dizer assim, fala bem de quem te maltrata. A minha vontade não é falar bem de quem me maltrata. A minha vontade é mandar para o raio que o parta. Mas Deus manda, olha o que ele está falando. Ore por quem te persegue. Qual é a oração? Que Deus te arrebente, afunde seus caminhos, tanque suas portas. Não, negativo. Abençoa ele. Melhor tirar isso da Bíblia, né, irmão? Vamos mudar de assunto? Então vamos para cá. Êxodo 10, versículo 8, 10, 9, 10 e 11. Diz assim: então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, os homens somente, e servi ao Senhor, pois isto
é o que pediste, e os lançaram da face do faraó. Então você vê a estratégia dele aqui, qual é? Pode ir os homens, mas fica as mulheres, fica as crianças e fica os idosos. Ou seja, você pode ir para a igreja, não tem problema. Às vezes até, e nós precisamos entender, que o diabo é o maior negociante que existe no universo. E o que ele negocia? Ele não negocia carro, nem casa. Ele não negocia patrimônio, bem histórico ou coisa alguma. A única coisa que ele negocia é a alma. O que ele quer? Ele só quer almas. E muitas vezes, como é que ele negocia comigo e com você? Ele até arreda um pouco para a gente poder melhorar, ficarmos mais ou menos. E aí muitos, a maioria dos cristãos dizem assim: graças a Deus, pastor, eu estou em paz. Olha, depois que eu vim para a igreja, Deus tem me abençoado, eu durmo bem, as portas se abriram para mim, graças a Deus eu estou bem. A única coisa que está faltando é a minha família. Eu já estou há 8, 10 anos na igreja, mas ninguém da minha casa converteu, ninguém da minha casa recebeu Jesus. Mas olha, pastor, eu não tenho do que reclamar, porque eu estou bem. Será? Bem em quê? Às vezes nós estamos bem encrencados, né? Você pode ver que Moisés, a proposta do faraó era essa: pode ir vocês. Às vezes você é até um servo de Deus. Isso é uma coisa que eu falava com Jesus. E eu dizia para Deus: eu não aceito não, Senhor. Eu prego sua palavra, onde o Senhor me dá a oportunidade de ir, onde o Senhor me dá a oportunidade de falar, eu falo, eu converso pessoalmente, eu evangelizo, eu vou em hospitais, eu vou nas ruas, eu já fiz aonde você imaginar, eu já fiz cultos. Mas eu não aceito ganhar. Já ganhei pessoas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Manaus, onde Deus me levou, eu já ganhei pessoas para Jesus. Mas eu vou perder minha casa. Eu vou perder os meus pais que me cuidaram de mim, os meus pais que me trouxeram a esse mundo, eu vou perder eles. Se o Senhor me dá a condição de ganhar pessoas que eu nem conhecia, como eu cheguei, por exemplo, no Pará, eu não conhecia ninguém, eu não sabia quem era ninguém. Aqui em Cuiabá eu já conheci alguns, a tecnologia já ajuda a gente, né? Mas naquele tempo não. Eu não sabia e não conhecia ninguém. Cheguei lá no Pará e ganhei, graças a Deus, muitas pessoas para Jesus. Agora, como é que eu ganho os estranhos e perco a minha casa? Se Deus me dá a condição de ganhar as pessoas, eu até disse, por exemplo, para os obreiros nossos, para aqueles candidatos a obreiros, acho que até uma boa sugestão, né? Aquele que quer ser pastor, eu até disse para eles, por exemplo, lá no Pará, eu disse assim: irmão, você quer pregar a palavra de Deus? Quero. Então prega primeiro para a sua família. Ah, pastor, santo de casa não faz milagre. Mas você não vai salvar eles, você vai pregar. Quem vai salvar é Deus. Você vai ter que lutar por eles. Se você não luta por aqueles que são do seu sangue, por aqueles que estão dentro do seu convívio, você vai lutar pelo estranho? Você vai lutar pelo desconhecido? Não é nada. Você vai ficar embromando, você vai ficar, né, com aquela conversa para boi dormir, como diz o missionário Soares. Você não vai lutar pela pessoa. Você não vai lutar pelos outros. Se os seus você não se importa. Por quê? Porque agora, por exemplo, você pode perceber, às vezes você veio para cá, para a igreja, mas para onde foram os seus familiares? Às vezes foram para o cinema. E se Jesus voltasse agora, como é que ficaria? Eles se converteram? Ah, pastor, mas é que eles não querem. Irmão, o faraó também não queria soltar Israel. Você acha que só porque nós somos de Jesus e dizemos, está amarrado, eu repreendo, o demônio vai sair correndo? Não vai não, filho. Ele vai resistir. Primeira coisa para dizer, não adianta nada você acreditar em Jesus, que as coisas não são bem assim. Segunda coisa, você pode até ir, mas a sua família fica.
E que tristeza será para nós se no dia do juízo nós estivermos à direita e a nossa família estiver à esquerda, condenada para sempre ao suplício eterno. E aí, o pior de tudo é se nós ainda estivermos com dor na consciência. Como assim? Se nós não lutamos, se nós não esforçamos e se nós não batalhamos para ganhar nossa família para Jesus. Que triste. Quando você olha, por exemplo, e você vê naquela parábola do rico e de Lázaro, e você vê o rico dizendo para Abraão: deixe eu voltar e testemunhar para os meus irmãos, eu tenho 5, para que eles não venham para este lugar. E o que Abraão falou? Eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Às vezes nós oramos até mesmo pela nossa família, mas nós não falamos da palavra de Deus na nossa casa. Nós não falamos daquilo que o Senhor Deus nos orienta. Você recebe a instrução de Deus, você recebe a palavra de Deus, mas você não leva ela para dentro da sua casa, ela fica retida com você. Aquilo que nós aprendemos na igreja é para nós falarmos na nossa casa, é para nós falarmos no local onde trabalhamos, não é na hora do trabalho não, os seus colegas de trabalho. Você tem lá aqueles 15 minutos do cafezinho, tem 1 hora do almoço, e a gente não passa 1 hora almoçando. Então por que não almoçar e aproveitar o restante para conversar e falar de Jesus? Ah, pastor, mas a pessoa não está nem aí, ela não dá importância. Eu e você também não dava. Alguém lutou por nós, alguém brigou por nós, alguém orou por nós, alguém fez vigílias por nós, alguém jejuou por nós, alguém brigou por nós no mundo espiritual para nós estarmos aqui hoje. E cabe a nós, a partir desse momento, começar a batalhar e lutar pelos nossos. Paulo falou com um jovem pastor chamado Timóteo. Paulo disse para ele: Timóteo, aquele que não luta pelos seus é pior do que os incrédulos, e negou a fé. A pessoa que nega a fé não é aquela que diz assim: eu não creio em nada. Não, é aquela que diz que tem a fé, mas não faz uso dela. Não luta, não crê que Deus pode transformar. Mas pastor, né? Graças a Deus aqui em Cuiabá não tem esses crentes, mas por onde eu passei tinha uns crentes assim: pastor, meu marido só Jesus. E nós estamos buscando o quê? O Satanás? Nós estamos dentro da igreja fazendo o quê, irmão? Nós estamos na casa de Deus, nós estamos na obra de Deus, nós estamos na presença de Deus. Ah, pastor, meu filho só Deus. Aí eles dizem assim: meu filho é uma bênção. Ou seja, ele está dizendo: meu filho é Satanás em pessoa. É o que às vezes a pessoa fala da casa. O meu pai, pastor, ele é incrédulo. A minha mãe, pastor, ela não quer nada com Deus. Quando a gente vai falar de Jesus, tá bom. Para que então Deus está falando conosco? Somente para salvar a gente? Não. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? Um tempo atrás, isso foi lá no Pará. Aqui não acontece. Digam graças a Deus. Amém. Eu chamei uns obreiros que estavam lá e disse para eles: irmão, vamos evangelizar. Vamos para a rua. Esse negócio de evangelizar para mim não é entregar jornal, nem entregar panfleto. Eu até entrego, mas ele é um pretexto para que eu possa falar com a pessoa. E depois eu dou para ela a literatura que eu tenho. Porque a palavra fica, a literatura ela pega, joga fora e ela não vê nada. Mas o que eu falar com ela, ela vai ouvir. E o Espírito Santo depois vai trabalhar. E eu ensinei isso para eles, fiz com eles algumas vezes e eles passaram a ir para a rua. Aí eu coloquei um pastor para tomar conta disso e depois eu pedi ao pastor um relatório. E pastor, eu quero saber qual é daqueles irmãos que está trazendo mais pessoas à igreja. Ele olhou para mim e disse assim: o senhor vai se surpreender. Eu disse: por quê? Ele disse assim: porque quem está trazendo mais pessoas é a irmã fulana. Falou o nome dela. E os outros, pastor? Pastor, os outros não aparecem. As pessoas não vêm. A irmã fulana, por semana, ela está trazendo 15, 20 pessoas. Ela traz aqui na igreja.
Engraçado. Por quê? Porque a irmã fulana, a quem ele se referia, daquele grupo de evangelistas, era a única que não falava língua estranha. E os outros que dizem que são batizados no Espírito Santo, não conseguem convencer ninguém que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estranho, né? Esquisito isso. Quantos crentes, eu sou batizado no Espírito Santo, eu tenho o dom de visão, eu tenho o dom de revelação, eu tenho o dom de cura, mas a casa dele está escangalhada. A casa dele está de cabeça para baixo. A vida dele não flui. Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos, não é só para a gente falar em língua estranha, não. O Espírito Santo é para nós testemunharmos acerca de Jesus e para nós fazermos aquilo que Jesus diz que nós podemos fazer. A única pessoa que obtinha resultado era aquela que de fato tinha o Espírito Santo e nem sabia, porque o Espírito Santo é o maior agente de transformação que existe, não tem outro. Agora, conversa fiada e lorota tem um monte por aí. Mas o Espírito Santo ele dá a nós o poder de testemunharmos da palavra de Deus, da verdade sagrada. Por que a gente não consegue convencer muitas pessoas, principalmente os da nossa casa? Porque falta a nós a força e a capacidade que o Espírito Santo nos dá. E por que falta? Porque a Bíblia diz, todo aquele que busca, ele acha. Todo que pede, recebe. Mas nós muitas vezes oramos pela casa própria, oramos, não é errado não, pode orar, pode buscar que Deus dá. Oramos, né? A pessoa ora para casar, eu já sou casado, não oro mais para casar, já casei e estou bem casado. E se ficar viúvo também, que eu sei que talvez é difícil isso, né? Geralmente ele vê na Bíblia falar viúva, não fala viúvo. Mas certamente eu vou primeiro. E se ficar viúvo, não pretendo casar de novo, não. É a minha opinião. Mas as pessoas oram para casar, as pessoas oram pelo emprego, as pessoas oram para passar num concurso. Teve concurso hoje aqui, não teve? As pessoas oram, buscam a Deus, mas às vezes não ora para ser capacitado pelo Espírito Santo para ganhar a família para Jesus. Por quê? Ah, pastor, porque não depende de nós. Claro que depende. Claro que depende de nós. Quando a igreja foi formada, Jesus mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém, não saíssem de lá até que eles fossem revestidos de poder. Eles ficaram. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, batizou, encheu eles de poder. E as pessoas vieram e começaram a dizer que eles estavam bêbados. Pedro adiantou-se no discurso e disse, não, meus senhores, são 9 horas da manhã, não deu tempo ainda de tomar um porrezinho, não. Ainda quem estivesse bebendo, não daria para estar bêbado nessas horas. Mas o que vocês veem é o que falou o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os nossos filhos profetizariam. Então Deus quer que os nossos filhos sejam o quê? Não é profetas da destruição, mas ser boca de Deus para o mundo. Os nossos filhos não é para serem drogados, malandros, vagabundos. Os nossos filhos é para servirem ao Senhor. Os nossos filhos é para serem servos de Deus. Ele diz, os nossos filhos profetizariam. Os nossos jovens teriam visões, ou seja, os nossos jovens sonharão os sonhos de Deus. Terão como alvo, como meta, como objetivo a Deus. E é isso que a maior parte da juventude está tendo. Que a nossa juventude, na maior parte, graças a Deus nós temos alguns, mas a maior parte, eles têm visão de Deus? Eles estão olhando para Deus? Eles estão recorrendo a Deus? Não, e talvez esses jovens estejam dentro da sua casa. De Deus eles não conhecem nada, de Deus eles não entendem nada, a Deus eles não recorrem. É seu filho, é seu irmão mais novo, é sua irmãzinha, é sua prima, é aquela coleguinha sua de trabalho, né, de escola. E às vezes você ou eu, nós não temos a capacidade para ajudar aquela pobre alma.
E ela, coitada, só consegue enxergar do lado do inimigo. Só consegue ter prazer nas coisas que não prestam. Por quê? Porque nós não conseguimos ajudá-los. E aí, o que acaba acontecendo? Muitos, por exemplo, como disse o apóstolo Pedro, é para os filhos profetizar, os jovens terem visões e os velhos terem sonhos. O que é um sonho? Sonho é uma imaginação que vem à nossa mente enquanto nós dormimos. Agora, interessante, né? Os sonhos da maior parte do povo de Deus, sabe qual é? Enquanto Deus está sonhando com almas, nós estamos sonhando com dólares. Enquanto Deus está sonhando com a salvação do mundo, nós estamos querendo ir para o mundo para alcançar o que no mundo há. Que contraste, que diferença, né? E tudo isso por causa de quê? Por causa do inimigo que negocia conosco, por causa do inimigo que muitas vezes, não é poucas não, muitas vezes, nós fazemos a vontade dele. Em que sentido? Isso é história, tá? Não, isso é história. Talvez você ache em São Carlos 9, versículo 12, por aí você vai encontrar. Está na Bíblia não. Um camarada, ele era um argentino. Tinha que ser argentino, né? Os argentinos vão pegar a gente. Mas estamos longe, Cuiabá está longe, não está? Mas se tiver argentino aqui dentro, mas não vão me pegar. É uma história. Tinha um argentino, um empresário muito forte, muito rico, muito bem sucedido. E todos os anos ele dava para a esposa carros de luxo, né? Ela nem dirigia, motoristas, anel de brilhante, anel de diamante, anel não sei do que, anel, já tinha dado todas as pedras, porque você vê que às vezes quando a pessoa é bem sucedida, você não sabe nem que presente você dá a ela. Aí ele chegou para a esposa e disse assim: olha, é o seu aniversário, mas eu não sei o que lhe dar, já dei para você tanta coisa, eu gostaria de perguntar a você o que você gostaria de ganhar no seu aniversário. Ela disse: é verdade, meu amor, você tem me dado tudo, mas tem uma coisa que você não tem me dado. Ele disse: qual? Porque eu vou lhe dar agora. Eu quero satisfazer a você. Nós temos o dinheiro para te dar o que você quiser. Ela olhou para ele e disse: só que o que eu quero, o dinheiro não paga. O que você quer? Eu quero você uma semana comigo. Porque ele estava tão ocupado ganhando dinheiro para dar os bens, que ele não tinha tempo para sua esposa. Qual tempo você tem tido com a sua família? Eu me lembro de quando a gente era criança, a gente sentava na porta da rua, em casa, a gente sentava ao redor da mesa, e a gente passava horas e horas conversando. Hoje, a família nem se reúne mais. E o mais triste disso é um lar cristão. Não tem uma reunião familiar. E queremos que Deus guarde, que Deus abençoe nossas famílias. Queremos que Deus mude nossas vidas. Queremos que Deus faça coisas maravilhosas para nós. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos cuidando dos nossos? Ou nós, às vezes, tem pessoas que elas passam tempo no telefone conversando com um colega. Você já viu como é que nós, quando conversamos com estranho, nós tratamos eles tão bem, falamos tão doce, falamos tão, né, com carinho. E com os nossos familiares, como é que a gente conversa? Por que não conseguimos atraí-los a Jesus? Por que não conseguimos ganhá-los para Cristo? Por que nós não conseguimos tornar o Evangelho atrativo para eles? É justamente por causa daquilo que nós fingimos viver, ou aparentamos viver, mas não vivemos. Uma garota,
né? Isso foi lá no Pará. Aqui não acontece, diga graças a Deus. Aqui no Cuiabá não. Foi lá no Pará. Uma garota veio comigo, ela disse assim: pastor, a minha mãe, ela cobra muito de mim, a minha mãe, ela exige as coisas, a minha mãe é cristã, e a minha mãe frequenta a igreja, pastor. E a minha mãe, ela quer que eu faça isso, ela quer que eu faça aquilo, mas pastor, eu estava atendendo, por exemplo, o telefone tocou, peguei o telefone, atendi a minha mãe. Quem é? É a dona fulana. Fala que eu não estou, que essa mulher é muito nojenta, chata, eu não quero falar com ela. Diz a ela que eu não estou. Primeira coisa, ela estava. E ela estava mandando a filha mentir. Aí a moça parece que percebeu, né? E aí que insistiu. E ela falou: mãe, não tem jeito, só vai ter que falar com ela. Aí ela: tá bom, me deixa o telefone. Veio, pegou o telefone, né? Quando pegou o telefone: oi, amada, graça e paz, tudo bem, querida? Como é bom falar contigo. A filha falou assim: pronto, vamos embora. Vamos embora. Porque a gente pensa que cuidado é dar para a pessoa o que ela precisa. Cuidado é você dar o testemunho que a pessoa precisa ver em nós. A nossa família não se converte com palavras. A nossa família se converte com atitudes, porque eles nos veem. Não adianta nós falarmos uma coisa com eles e fazermos outra. Nós temos que ter o cuidado com os nossos. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 20, abra aí na sua Bíblia. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, só para a gente poder terminar. Eu já estou terminando, diga graças a Deus. Amém, sei que vocês querem ir embora. Tem gente que não gosta de ouvir essas coisas, irmãos, mas o que eu estou te falando é para você poder compreender, entender que nós estamos lidando com uma situação delicada e a gente não pode dar mole nisso. Porque com almas nós não podemos brincar. Eu tinha um colega meu que eu pregava para ele todos os dias. Olha só, tem uma coisa, se eu tiver tempo, se eu sentar numa cadeira eu durmo. Na sexta-feira eu saí para fazer uma oração com os irmãos. Eu cheguei aqui 3 e pouco da manhã. Aí a minha esposa tinha trancado uma porta e meu filho trancou a outra. Eu fiquei de fora. Aí tinha um sofazinho lá. Eu deitei nele. Mas eu fiquei com a perna para baixo. Eu acordei e parecia que Satanás tinha arrancado minha perna. E eu fui fazer uma oração. Diabo, sai, solta meu joelho. Consegui trazer a perna de volta e eu sentei. Quando eu sentei, melhorou a dor, eu sentei. Falei: eu não vou perturbar. Liguei, a minha mulher não acordou. Falei: deixa ela dormir, ela está mais cansada do que eu. Aí eu sentei no sofá. Quando eu sentei no sofá, eu dormi sentado. Porque não tem nada melhor. Talvez você diga assim: olha, eu não consigo dormir, eu deito, passo a noite toda, eu não viro de um lado para o outro, eu não durmo. Você sabe qual é o problema? É a consciência. Não tem nada melhor do que uma consciência tranquila. Eu pregava todos os dias para o Ailton. Todos os dias que eu via ele lá no nosso trabalho, no intervalo, na hora do almoço ou do jantar, dependendo do turno que eu estava trabalhando, ele era da minha equipe. E eu trabalhava, eu pregava para ele todos os dias quando a gente ia almoçar. Eu me mudei de lá. Parei de ter contato com o Ailton. Depois, um dia, eu voltei naquela cidade e perguntei ao nosso colega de trabalho: cadê o Ailton? Ele disse: você não soube. Do quê? O Ailton morreu. Com 20 anos de idade, um camarada deu uma facada nele, entrou, passou direto no coração e o menino perdeu a vida com 20 anos. E se eu não tivesse pregado para o Ailton? E se eu não tivesse falado de Jesus para o Ailton? Ele falava para mim: Carlão, ele me chamava de Carlão. Carlão, olha, eu sou muito jovem, eu sou muito novo. Eu tenho uma vida muito aí longa pela frente. Quando eu me casar igual você que já é casado, aí sim a igreja, porque as pessoas pensam que igreja é para quem está lascado, quem está destruído, quem está arruinado. Igreja é para quem quer ser salvo. Igreja é para quem quer conhecer a Deus. Igreja é para quem quer ir para o céu.
é para o rico, é para o pobre, é para o arrebentado, é para o bem-sucedido, porque tem pessoas que pensam que vir para a igreja é só se tiver problema. É só pessoa problemática que vem para a igreja. Não, meu querido. Jesus quer salvar a todos, mas quantos querem ser salvos? Quantos desejam e buscam a salvação? Às vezes nem tantos, como ele. E se eu não tivesse pregado para ele, como é que ficaria a minha consciência? Como é que fica a consciência, por exemplo, daquele filho que ele teve a oportunidade de pregar para o seu pai, para a sua mãe, e ele não pregou, e ele perde o pai? Pensa nisso. O senhor está me amaldiçoando? De forma nenhuma. Eu estou alertando você e abrindo seus olhos, porque o tempo, a Bíblia diz que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. E o tempo, ele passa, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindo deixou de existir. Mas a Bíblia é real. Amém, irmãos? Versículo 17 diz assim, olha: eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e ainda até de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. Ou seja, Isaías, que se dane meus filhos, que se dane os meus netos, desde que para mim esteja bom. Eu já não estarei mais aqui, aí é problema deles. Cada um que se vire. Eu não tenho nada a ver, Isaías. E o que Deus estava mostrando para Ezequias é justamente isso. Você está numa boa, você está abençoado, você veio para a igreja, Jesus te curou, Jesus te perdoou, Jesus te deu o Espírito Santo, Jesus te prosperou. E os outros seus, como é que vão? A sua casa, como é que vai? Porque será que não está na hora da gente pegar e ajudar e socorrer a nossa casa e ajudar a nossa família, aqueles que estão caídos, aqueles que estão perdidos? Já que nós encontramos o caminho, por que não mostrá-los o caminho? Por que não guiá-los no caminho? Não, pastor, para mim, graças a Deus, desde que eu vim para a igreja, aceitei Jesus, eu sinto muita alegria, eu tenho paz, eu durmo bem, eu prosperei, Deus abriu as portas, eu estou muito feliz, porque Deus me abençoou bastante. Mas e a sua mãe, onde ela está? A minha mãe, ela ainda não se converteu, e você está lutando para tirar ela de lá? Você tem batalhado para tirar ela da incredulidade? Não, pastor, olha, eu nem falo mais nada, porque a minha mãe, ela é muito dura de coração, eu já falei, já disse para ela, já veio algumas vezes na igreja, mas ela não quer saber de Jesus. Você acha que eu e você também queria? Quantas pessoas insistiram comigo? Eu te disse aqui a minha história, desde que eu era criança. Deus já estava mandando as pessoas me buscarem, e eu levei anos e anos para aceitar o que Deus trouxe para mim. A mesma coisa, tem pessoas que rejeitam, tem pessoas que ficam contra, tem pessoas que odeiam, mas quando você alcança elas para Jesus, é as pessoas que mais trabalham para o reino de Deus, é as pessoas que fazem a diferença no Evangelho. Por isso, se a sua casa rejeita, saiba que Deus tem uma grande bênção para aquela pessoa que rejeita, que te odeia, que te despreza só porque você é cristão. Luta por ela, tira ela das mãos do diabo, ganhe ela para Jesus. Se tiver que jejuar, jejua. Se tiver que ler as escrituras, leia. Se tiver que fazer campanha, faça. Se tiver que brigar pela sua casa, brigue, mas brigue no bom sentido. Não é no soco, no pontapé, não é na faca, não é no revólver, é na fé. Lute pela sua família, lute para que a sua casa tenha um encontro com Deus, lute para que a sua família seja transformada. Por quê? Porque o maior legado
legado que você pode deixar e a maior herança que você pode dar não é patrimônio, é fé. É fé. Quando eu cheguei em Belém do Pará, eu fiz o primeiro programa de televisão e um rapaz assistiu. E quando ele assistiu, ele ficou com raiva, porque eu disse: você está assim porque você quer, porque eu estou aqui na Travessa 14 de Março, 1589, e se você quiser mudar, pode nos procurar, porque Deus vai mudar a sua vida. Ele desligou a televisão, ficou com raiva. No outro dia, ele ligou de novo, ele falou: pastor, o programa era outro, que o senhor estava com um paletó diferente, e o senhor estava falando de outra coisa, e depois o senhor virou e disse: você está assim porque você quer, porque se você quiser mudar, eu estou aqui na Travessa 14 de Março, 1589, aqui no bairro de Nazaré, vem porque Deus vai mudar a sua vida. Ele falou: já que esse cara está falando isso aí, é cara, né? Já que esse cara está falando aí, eu vou lá nele, quero ver se ele muda mesmo. Esse camarada, ele era filho de um homem cristão, e ele disse assim: pastor, todos os dias eu ouvia meu pai orar. Todos os dias meu pai entrava para dentro do seu quarto, dobrava os seus joelhos e orava e pedia: Jesus, abençoa os meus filhos. Jesus, muda a vida dos meus filhos. Jesus, transforma os meus filhos. Ele diz: pastor, eu via meu pai, ele jejuava. Eu via meu pai, ele levantava de madrugada, e a oração do meu pai era: Jesus, muda os meus filhos. Eles são do Senhor, são promessa sua, eu e a minha casa. E aquele homem naquela batalha, chegou um dia, aquele pai morreu. Ele não viu, mas Deus respondeu às orações dele. Ele não viu que o filho dele se tornou, que era um desmiolado, que era um doido, um maluco. Aquele filho hoje é pastor de uma das nossas igrejas. O pai não viu, mas Deus viu o que o pai fez por aquele filho, e Deus é fiel. Deus é fiel. O que Deus quer ver em nós é a nossa vontade de ver a nossa casa transformada, e a nossa luta, e a nossa batalha, o nosso empenho pela nossa casa. Aquele rapaz chega na igreja, ele vai comigo, ele disse assim: olha, eu tenho esse problema, eu tenho isso, tenho aquilo. Ele me conta a história dele, e eu disse para ele: somente vem aqui e ouça. E Deus foi mudando a vida dele, foi transformando. Acho que já tem uns 10 anos já que ele já está pregando o evangelho junto com a gente e ganhando almas para Jesus. Era o que o pai sonhava. O pai não viu, mas Deus ouviu as orações daquele pai e não deixou elas caírem em terra. Deus ouvirá as suas orações, Deus ouvirá a sua luta, seu esforço. Lute pela sua casa, lute pela sua família, não abra mão, não desista dos seus. Se eles desprezarem você, não despreze você a eles. Não faça com eles o que eles fizerem com você. Faça com você o que a Bíblia Sagrada diz que nós, como cristãos, devemos fazer: amar sem ser amado, cuidar sem ser cuidado, fazer o bem ainda que estejam fazendo mal, e assim você vencerá e tirará sua família das garras do maligno. Amém? Vamos ficar em pé. Pega a foto da sua família, pega aí o que você trouxe que representa eles. Nós vamos mostrar para Jesus agora. Nós vamos falar com Deus, nós vamos orar por eles. Esse reforço da nossa família hoje. Se você trouxe, pega aí na sua mão. Se não trouxe, põe dentro do coração. Visualiza a sua família, tira aquela selfie espiritual, coloca todo mundo nela e fala para Jesus: aqui estou eu e a minha casa, e eu quero a diferença no meu lar. Não faça como Ezequias: não, eu estou bem, pastor. Se importe com que não estão. Eles também merecem ser felizes. Eles merecem dormir como você está dormindo. Eles merecem ser salvos, perdoados como você é. Eles merecem ser amados como você está sendo amado. Pense neles. Deus vai te abençoar. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor Jesus, graças nós te damos. Meu Deus, muitas vezes enfrentamos tantas lutas, tantas dificuldades. Quantas vezes enfrentamos momentos difíceis. Muitas vezes fazemos e até desistimos dos nossos. Às vezes largamos de lado. Não nos empenhamos, não nos esforçamos e não batalhamos, porque nós estamos bem. Mas o que está do nosso lado, o mundo está caindo.
E às vezes, ó Deus, muitos estão partindo desta vida, muitos estão indo sem salvação, direto, meu Deus, para as trevas. Às vezes nem sequer uma oração, uma palavra, uma visita, às vezes nem sequer, meu Deus, uma direção foi dada àquela pobre alma. Muitas vezes, Senhor, falamos com os estranhos, evangelizamos os estranhos, mas não evangelizamos os nossos. Muitas vezes saímos para fazer missão em cidades longe da nossa residência, mas esquecemos de pregar para os que estão dentro da nossa casa. Nos ajude com a nossa família. Pede para Jesus, meu irmão. Oh, Deus ama a sua casa. Deus quer ver a sua família abençoada. Deus quer ver a paz dentro do teu lar. Jesus se preocupa com a sua família mais do que você se preocupa. E se você não ama a sua família, esse é o momento. Se você ama os seus, agora é a hora de você orar por eles. Senhor, abra os teus olhos e veja. Senhor, inclina os teus ouvidos e ouça, meu Pai, essa filha. Ouça esse filho, ouça, meu Deus, a esposa. Ouça o marido, o avô, a avó, o neto, o sobrinho, a tia, o irmão. Senhor, o primo. É a nossa casa que tu nos deste. Nós nascemos no lugar certo. Meu Deus, ainda que todos lá ainda estejam tortinhos, errados, Senhor, tu os escolhestes e elegestes a eles para serem salvos. Assim como o Senhor nos alcançou e nos trouxe ao seu reino, Senhor, alcance a nossa família, alcance o nosso lar, tira deles a rejeição, que eles tenham a sua palavra, que eles tenham a fé, tira deles a incredulidade, tira deles, ó Deus, a dureza de coração. Em o nome de Jesus, alcance, meu Deus, a nossa família. Venha abençoar, Senhor. Tira lá de dentro do nosso lar toda incompatibilidade, toda briga, toda rejeição. Senhor, frustra os planos do diabo contra os nossos familiares. Faça cessar, meu Deus, a maldição hereditária. Faça cessar, meu Deus, as obras do inferno, porque nós não vamos assistir às tragédias das trevas, nós não vamos nos calar, nós não vamos entregar nenhum dos nossos. Faraó quis deixar somente os homens ir, mas Moisés disse: não, nossas crianças, nossos filhos, nossas esposas irão. Fala para Deus, meu irmão, você vai levar a sua casa, você vai levar a sua família, você não vai chegar à glória sozinho. Ah, meu Deus, ajude esse filho, ajude essa esposa. Talvez essa pessoa diz: eu não tenho forças, eu não sei o que fazer. Deus direcione, Deus estende as tuas mãos, socorre. Senhor, ajude em nome de Jesus. Não deixe esta mulher desistir, não deixe essa casa desistir, não deixe, meu Deus, essa família se perder. Ah, estende a tua mão poderosa, como o Senhor estendeu lá no Egito e o Senhor destronou o Faraó. Venha, meu Deus, destronar agora aqueles demônios que trabalham no relacionamento, aqueles demônios que destroem a família, aqueles demônios que amarram a família, que aprisiona nos vícios, na prostituição, que se aprisiona na dureza de coração, na religiosidade. Vem agora e quebra, vem agora e despedaça, joga por terra em nome de Jesus. Pai, coloca a tua paz, Pai, coloca a tua bênção, Pai, coloca a sua vitória neste lar. Tome pelas mãos, ó Deus, esta mulher e este homem. Abençoa, Senhor, a sua casa. Pede para Jesus a bênção para a sua família. Pede para Jesus a paz no coração do seu filho, do seu irmão, da sua irmã. Pede para Jesus agora encontrá-lo, abençoá-lo, dá a ele o perdão, a misericórdia. Senhor Deus, abençoe esta casa. Senhor Deus, abençoe esta família. Senhor Deus, abençoe este lar. Senhor Deus, abençoe este casal. Senhor Deus, abençoe esses filhos. Em o nome do Senhor Jesus nós clamamos e te pedimos.
Oh Pai Celestial, faz a tua obra nesta casa, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa a minha casa. O inimigo tem tentado destruir. O inimigo tem tentado destruir. Mas agora eu me achego. Mas agora eu me achego à sua presença. À sua presença. Vem, Senhor, meu lar reconstruir. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Pede para Ele. Faz da minha casa Tua casa, Senhor. tua casa, Senhor. Faz da minha família. Faz da minha família a tua, Senhor. Tua, Senhor. Eu não abro mão. Eu não abro mão, Pois eu tenho fé. pois eu tenho fé. Enquanto estou orando. Enquanto estou orando, minha família está de pé. minha família está de pé. Pede para Ele, Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, abençoa a minha casa. O inimigo tem tentado destruir. O inimigo tem tentado destruir. Mas agora eu me achego. Mas agora eu me achego à tua presença. a tua presença. Vem, Senhor, meu lar reconstruir. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Pede a Ele, faz da minha casa. Faz da minha casa Tua casa, Senhor. tua casa, Senhor. Faz da minha família. Faz da minha família A tua, Senhor. a tua, Senhor. Eu não abro mão. Eu não abro mão, Pois eu tenho fé. pois eu tenho fé. Enquanto estou orando. Enquanto estou orando, Minha família está de pé. minha família está de pé. E que assim ela permaneça, e assim ela seja abençoada, e que haja na sua casa a salvação, a libertação, a paz, a alegria, e o reino de Deus domine no seu lar. Senhor, nós te agradecemos, porque a nossa família está abençoada, e não vamos desistir de nenhum deles. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita isso: eu e a minha casa. Fala mais alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para a glória de Deus. Se você crê nisso, então pode aplaudir Jesus, que Deus é bom.